Tarde a todos. Antes de nós iniciarmos a nossa reunião, nós gostaríamos de dar alguns avisos. Em primeiro lugar, vamos lembrando que a nossa casa está completando 10 anos. E a nossa comemoração dos 10 anos de fundação da casa será no dia 22 de dezembro, uma segunda-feira, onde nós estamos convidando a todos para participar e teremos a palestra com o tenor Alan Wilkes. E no final da palestra, o bolo comemorativo, tá? E a cada 15 dias, aos sábados, nós realizamos a nossa distribuição de alimentos na rua. Lembrando sempre que aqueles que queiram participar, é só estarem aqui antes das 6, né, participando da reunião, ou então chegando perto do horário do trabalho, que se inicia às 6 horas, para que possam estar ajudando na preparação dos alimentos que serão distribuídos. Por que isso? Porque é uma questão do envolvimento com o trabalho. Distribuir, gente, é uma coisa. Agora, nós estarmos preparando para a distribuição é um envolvimento, né, com a tarefa. E é algo que já vai fazendo com que o nosso íntimo de participação já comece a trabalhar e já comece a participar intimamente. Então, é nessa hora que a gente vai ver realmente se é aquilo que a gente quer. Se é isso mesmo que eu estou apto a fazer. Porque chegar e distribuir o lanche, o chá, o chocolate, não é? É uma coisa. Agora, preparar é outra totalmente diferente. Faz parte do trabalho, não é? Então, é o trabalho por completo. Então, quando nós estamos nos dispondo à tarefa, nós temos que conhecê-la completamente. Como é que ela se inicia, como é que ela evolui e como é que ela se conclui. Não é? É muito gostoso. E nós aceitamos também, é lógico, qualquer tipo de doação para essa distribuição. Nós trabalhamos com pãezinhos, o recheio para o pão geralmente é salsicha, presunto, queijo, né? No inverno, nós fazemos um chazinho quente, um chocolate. No verão, é mais o suquinho, né? O leite frio. Enfim, tá aí o convite para todos, tá bom? Vamos levando o nosso pensamento até o mais alto. Para isso, nós nos fixamos na figura de Jesus, sendo Ele o direcionamento até Deus Pai. Nós vamos seguindo sua imagem, abraçados e apoiados dos amigos da espiritualidade, que junto a nós seguem a mesma trajetória, chegando até Deus nosso Pai. Em espírito, nós lhe pedimos que possamos ter a assimilação da lição da palestra, pois é só através da convicção e do esclarecimento que nós assimilamos com o que ouvimos, é que nós vamos realmente trabalhar a nossa reformulação interior. E para isso, nós precisamos, em primeiro lugar, nos dispormos, que a ajuda virá com toda certeza. E é assim, Pai de infinito amor e bondade, amigos da espiritualidade, Jesus, nosso Mestre, que nós vamos dando início à nossa reunião desta tarde. Que assim seja. O Sérgio vai fazer para nós a palestra de hoje. O tema é do Francisco do Espírito Santo Neto, Renovando Atitudes. Boa tarde a todos. Bom, o tema é tirado desse livro, é Renovando Atitudes, e pega bem aquela parte que vem a nós agora no final do ano, que são velhas recordações, velhas doenças. E ainda completamos velhos hábitos.
acontece, então, e por que esse tema é tão premente agora que nós estamos perto do final do ano? Uma coisa básica, né? Quem aqui já fez os planos para o ano que vem? Alguns já vão fazer, né? Outros já devem estar em mente. Muitas pessoas têm também aquela mania de fazer o plano mental do ano que vem. Escreve, não põe no papel e prevê essas mudanças para o que vai acontecer. E outros, né, preferem realmente colocar certinho. Eu prefiro e vou colocar ali. É interessante, realmente nós temos que ter essa premissa para o que vai acontecer, até porque reza a lenda de que tudo aquilo que a gente se propõe, pelo menos no âmbito da ideia, fazer, se concretiza. Quando a gente não tem nada, não tem premissa nenhuma, nada vai acontecer. Então a gente tem que ter, no mínimo, uma boa ideia de coisas que vão nos fazer bem para frente. E as velhas recordações, por que ela entra nisso? Por uma coisa muito simples. Porque muitas vezes nós trabalhamos muito o que vemos, muito o que está no nosso plano exterior, e pouco nós enxergamos ou tentamos mudar o que está no nosso plano interior. Por exemplo, velhos rancores, velhas impaciências, velhos temores, velhas angústias que a gente arrasta durante a vida. E pior, a gente dificilmente para pensar sobre elas. Você pode mudar? Não pode mudar? Muitas vezes a gente está no trabalho, eu preciso me manter calmo. Se é o chefe que põe a pressão, a gente não discute com o chefe, então a gente engole aquilo, e aquilo faz um mal danado, né? Dá pressão alta, dá problema no sangue, a pessoa tem problemas. Se é o marido é intransigente, a pessoa não quer discutir com o marido, ele engole aquilo dá problema de saúde também. E se é a pessoa que explode com facilidade, porque ela tem angústias interiores e põe isso para fora com muita facilidade, ela se torna uma pessoa explosiva, porque as pessoas à sua volta sequer querem se aproximar dela. Também se torna problemático, porque aquilo vai gerar uma doença da pessoa. Então, tudo aquilo que nos gera problema, tanto engolir o problema alheio, quanto expressar o nosso sentimento para fora, vai nos gerar problema, tanto uma coisa quanto outra. Existe uma médica americana que diz que a raiva não deveria ser contida, mas ela fala também, a gente não pode explodir na frente de qualquer um, ou com qualquer um. Se a gente tem raiva, se a gente tem aqueles momentos de angústia que nos faz mal, vamos praticar esporte, faz uma corrida, comece a pôr para fora de uma forma sadia aquilo que está dentro de nós. Vai jogar xadrez. Não vai discutir com um amigo porque aquilo está embaraçoso. Não vai conversar ou agredir o filho, ou a mulher, ou a namorada, ou seja quem for. Porque às vezes nós não tratamos isso, e quando alguém, por algum momento, faz aquilo que não gostamos, põe tudo para fora. E também na psicologia moderna eles dizem o seguinte: tudo que aqui nós não tratamos fica guardado no nosso cérebro. Tudo! Se a gente tem problemas pessoais, se a gente tem determinados tipos de angústia, aquilo cria um programinha que fica guardado, armazenado no nosso cérebro ali. E os psicólogos chamam de scripting lock, né? Ele roda e fica ali armazenado. Vez ou outra, quando aquilo é startado, vem para fora. E a gente explode, ou discute, ou faz alguma coisa, mas está armazenado porque a gente não cuida. Imagina quantos programinhas nós estamos armazenando dia a dia. Isso vem da infância. Vem da infância quando, por exemplo, não podemos enfrentar o mundo do adulto e guardamos aquilo. E imaginamos, então, que aquilo é muito forte, porque a mãe fala, cala a boca, e a gente cala, guarda, vira lá aquele programinha, aquela angústia. Quando a gente vai procurar um emprego, vai se estabelecer no mundo aquele programinha do cala a boca, está lá armazenado, a gente não consegue falar, temos problemas para nos expor ao mundo. Isso gera problemas graves na vida da pessoa, psicologicamente falando, ela tem problemas. Aí a pessoa, mas ela é tímida, não liga, não, não é, são problemas interiores que estão armazenados que sequer foram tratados. E a pessoa vai para a vida adulta carregando cada vez mais problemas. Então contrata um psicólogo, vai fazer análise. É até bom que se faça análise, se puder, é até bom que se contrate, se tiver condições até financeiras para isso, mas o importante é que o indivíduo comece a se olhar. Nós estamos no mundo para aprender com o mundo. Muitos de nós, às vezes, temos aquela mania de achar que não, o mundo é perverso. Todo mundo que não serve para mim.
Porque as coisas acontecem de ruim para comigo, nessa sociedade marginalizada, essa cidade cheia de trânsito, e a gente se coloca como vítima do mundo. Nós somos a pior vítima que existe no mundo, porque a gente não se trata e olha o mundo com desdém, porque a culpa é do outro. É as pessoas que estão desmastando a Amazônia, está me fazendo um mal danado, porque a temperatura está mudando. É o meu chefe que não me dá promoção, isso está me angustiando, eu não posso fazer nada. É o meu marido que não me dá ouvido, é o meu filho que não me dá atenção, e nós vamos exteriorizando aquilo que deveríamos tratar em nós. E por que em nós? Velhas angústias. Por que as pessoas muitas vezes não nos respeitam? Antes de nós entrarmos no assunto, vamos perguntar aqui para todo mundo, porque essa palestra, a nossa casa é pequena, isso é bom, porque dá ênfase para todo mundo participar. Qual é o nosso maior inimigo? Nós mesmos, né? Ou infelicidade, né? A gente tem que conviver com isso todo dia. A gente acorda com a gente, né? Dorme com a gente. E quem é o nosso maior amigo? Continuamos, somos nós, hein? Isso é impasse, então, hein? Porque nós somos nosso maior inimigo ou amigo. Tudo depende de nós. Notaram? Tudo depende apenas de nós. E a gente, então, não tem que ficar analisando o outro, a atitude alheia. Sim, a atitude nossa. Por quê? Se as pessoas não nos respeitam, onde trabalhamos ou na nossa casa, é porque nossa atitude interior perante as pessoas fez com que isso fosse possível. Se as pessoas não nos dão ouvido, é porque nós, através da nossa atitude pessoal, fez com que as pessoas agissem assim conosco. E assim acontece em todos os ramos da nossa vida. Se o nosso filho não nos respeita, é porque a gente se fez merecedor do desrespeito. Sim. E o nosso amigo também, e o nosso chefe inclusive, o namorado, o marido, a esposa, a namorada também. São atitudes pessoais que dão ênfase para aquilo que a pessoa pensa sobre nós. A gente vive querendo ser bonzinho para os outros, a gente adora ser bonzinho demais. A gente quer receber o amém do outro, a gente quer que o outro nos respeite, a gente quer que o outro, e às vezes em situações difíceis a gente ainda sorri. Uma situação difícil na família, com aquela pessoa difícil, a gente ainda esboça um sorriso amargo naquela situação, porque a gente quer que o outro se sinta feliz com a nossa presença, e nós conosco mesmo. Será que a gente está tratando de nossas referências pessoais? O mundo provavelmente vai continuar como está, e a gente ouve no jornal o seguinte: olha, nunca se viu tamanha transformação. Se a gente voltar 100 anos atrás, provavelmente vamos ter a mesma notícia. Nossa, o mundo nunca esteve como hoje. Se voltarmos 200 anos atrás, provavelmente vai ter a mesma notícia. Por quê? Porque o que vale é sempre o presente. Ou seja, o presente momento, o mundo está como deveria estar. O homem está fazendo lá suas coisas de forma errada e continua fazendo até hoje. E o mundo sofre com isso. Isso não nos impede de individualmente fazermos a nossa parte ante a natureza, preservando-a, melhorando o ambiente onde a gente estiver. Não é isso. Apenas estamos levando em conta de que o mundo não está em pior situação do que já esteve antes, como se fala muito por aí. E nós temos a condição e a capacidade intelectual de sempre nos colocar no mundo em que nós somos a vítima do mundo. Um estudo feito sobre os noticiários discute-se o seguinte: de notícias ruins existem 3% do montante de notícias que acontece no mundo. 97% são notícias que nem são vinculadas pelas grandes televisões ou rádios. Ou seja, coisas boas que acontecem no mundo. 3% do que acontece de mais extraordinário e ruim no mundo é vinculado em jornais, revista, televisão, rádio e boca a boca, porque a gente adora falar mal, né? Então, aqueles 3% que a gente vê na televisão, a gente vai falar com um amigo, com a esposa: você viu o que aconteceu? Não, aqui todo mundo é espírita, ninguém faz isso, né? Não, imagina, nós não fazemos isso. Quando a televisão vai falar de alguma coisa ruim, a gente muda de canal. Mudamos na hora, porque a gente não quer dar ênfase para aquela notícia vir ao nosso lar. Não é isso? Eu estou certo disso. Todo mundo faz isso. Fazemos com certeza. E vamos... Pois é, isso é um problema, viu? E a gente acaba sequer aproveitando, né, boas notícias que poderiam vir a
tona, dando ênfase. A gente dá, olhem só, 3% de notícia ruim, 90% de 97 boas. A gente dá 97% de atenção para os 3% de notícias ruins. É isso que acontece. Então nós alardeamos o mal. Kardec fala lá no Livro dos Espíritos. Basta não fazer o mal? Não, está bem claro no Livro dos Espíritos. Temos que trabalhar no bem. Não basta não fazer o mal. Ah, mas se a gente ouvir e comentar uma notícia ruim, estamos agindo no mal? Sim, infelizmente. A gente poderia até falar isso se a gente não fosse espírita, se a gente fosse de alguma outra religião que aceitasse simplesmente um comentário como algo passageiro, mas não é. A doutrina espírita é tão esclarecedora, infelizmente ela é tão esclarecedora que não dá muita ênfase para a gente se esconder atrás da ignorância. Por quê? Porque existe energia, o pensamento é energia, a gente materializa essa energia baseado no que nós lemos, no que nós comentamos. O Kardec falava da fotografia do pensamento. André Luiz foi um pouco mais além, falou de miasmas. O que seriam miasmas? Seriam pensamentos que a gente constantemente cria, e esse pensamento cria vida. E lá, quem for lá no nosso lar vai ver que a primeira vez que o André Luiz veio na Terra, ele fica abismado com tanto miasma, pensamento desequilibrado que existe no mundo. E aí o mentor dele fala, batendo nas costas dele, André Luiz, ainda bem que tem o sol, viu? Porque queima esse monte de miasma, amanhã vai ter outros, porque a gente não para de pensar mal. E aí a gente cria, vem o sol, destrói, a gente de novo cria, vem o sol, destrói, e vamos participando dessa nossa criação mental, e a gente acha, no fundo, que não está colaborando mal com o mundo. Já pensou? Imagina. No Medinesp mesmo, um dos médicos lá na apresentação sobre médicos espíritas disse o seguinte, conversando com um mentor, falando, mas por que tantos espíritas vão para um brau depois que desencarnam? Poxa, espírita, conhece a doutrina, por que está lá? Aí o mentor fala, é simples, porque ele até acha que está fazendo um bom pensamento, está fazendo coisas boas, mas aquilo que ele não tratou começa a gerar pensamentos próprios. Ele não trata das irritaçõezinhas do dia a dia, não. Eu vou lá dar o pão, a gente vai lá dar o leite, a gente vai embaixo da ponte dar o suco, mas e a nossa transformação interior? A gente está trabalhando nisso? Então, essas transformações íntimas são super importantes. São velhos hábitos anteriores que a gente acaba não tratando. Vai passando a vida e esses pequenos, scripting lock que a psicologia fala, pequenos pensamentos vão crescendo. Imagine o seguinte, nosso cérebro é como, a gente é uma pirâmide onde tem a parte de baixo do subconsciente, do consciente, o hiperconsciente, né, o superconsciente que se fala, não vamos entrar nos detalhes, apenas para entender o seguinte, tudo aquilo que é sujeira a gente põe na panela de pressão do inconsciente. Então, tem lá uma irritação que eu não quero tratar, eu ponho e fecho a panela de pressão. Tem uma raiva que eu tenho de ficar em fila de banco, eu ponho lá e fecho a panela de pressão. Odeio quando estou no restaurante e aparece criança gritando, ponho lá e fecho a panela de pressão. Eu tenho raiva quando estou no lugar, alguém acende o cigarro do meu lado e vou colocando. A gente não trabalha isso, a gente vai acrescentando. De vez em quando desses pensamentos vêm e a gente explode em cima dele, mas ele continua fazendo parte de nós. O problema é que é uma panela de pressão mesmo. Vai chegar um momento em que essa panela de pressão começa, porque é como se fosse fogo embaixo. Os nossos pequenos pensamentinhos estão sendo colocados lá, igual grãos de feijão. E aquilo vai, de qualquer forma, crescendo em pressão e começa a escapulir através de gases que seriam da panela de pressão. Como é que ele escapou? É simples. Começamos a ter alguns tremeliques ditos que os psicólogos falam. A gente tem ataques, por exemplo, de raivas, de nervo. Muitas vezes nossa mão começa a balançar, a gente não sabe por quê. A gente às vezes está esperando um ônibus e não consegue ficar parado. Ou a gente está no metrô e não consegue parar de jeito nenhum, a mão não para. Isto, e o Freud, nosso amigo Freud, falava que toda vez em que nós não temos a capacidade de pararmos e ficarmos conscientes do momento, parados, esperando algo acontecer, é porque dentro de nós existe essa pressão interior. E essa pressão interior vai escapulindo e a gente muitas vezes não percebe, né? Muitas vezes é o outro que percebe nós, mas falando, por que você não para de ranger os dentes? O que acontece com você? Eu? Ranger os dentes? Não, imagina. Não, sim, você arranja os dentes, ou você funga demais. São os escapes da panela de pressão. Na verdade, isso são os efeitos
efeitos, não são a causa. Muitas vezes a gente vê nos dias de hoje as angústias das pessoas, né? As pessoas estão em depressão, né? O mal do século se fala, o mundo está em depressão. O que acontece? É que vamos gerando tantos pequenos problemas na nossa panela de pressão e ela vai escapando com tanta intensidade que a nossa vida pessoal acaba se tornando um inferno. A gente não consegue mais pensar conscientemente sobre a nossa vida porque a nossa vida interior perturba demais. A gente tem ataques de depressão, por causa da nossa panela de pressão, sem tratá-los, pequenas recordações, pequenos hábitos que vão se acumulando na nossa vida. Quando a panela de pressão estoura, quando a pessoa endoida de vez, aí precisa de tratamento psiquiátrico. Não tem jeito, né? Porque aí, imagina o seguinte, tudo aquele nosso alvoroço de pensamentos vinha à tona. A pessoa endoida mesmo, é verdade. A pessoa perde a noção do tempo, do espaço e não consegue mais saber o que... E alguém fala, coitada, né? Desequilibrou. Mas ninguém para pensar que às vezes a pessoa passou 20, 30 anos armazenando coisas ali e nunca tratou. E a doutrina espírita que, graças ao bom Deus, vem nos resgatar, sempre nos aliviando, falando, olha, cadê a reforma? Por que a gente não trata? Por que a gente não se olha e começa a perceber determinados problemas que estão em nós, mas a gente, às vezes, não vê, viu? Isso é verdade também. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas está na hora da gente começar a perceber. Como é que a gente percebe? Os orientais, eles falam isso. Basta estar conscientes. Como estar conscientes? É simples. E aí os orientais falam que os ocidentais são assim, né? Nós, ocidentais, não andamos conscientes. Nós, por exemplo, levantamos da cama, fazemos algumas coisas e vamos tomar café, mas será que eu escovei o dente? Falta de consciência total. A gente está no trânsito, mas será que abriu o vermelho, o amarelo? E a gente passa pelo semáforo, não percebe. Um amigo nos olha na rua, fala, a gente sequer olha a pessoa. O que acontece? Nós não estamos conscientes. Passamos maior parte da nossa vida inconscientes nela. Os budistas falam que nós passamos boa parte da vida dormindo, achando que estamos conscientes. Estão certos. Porque essa falta de consciência faz com que a gente não perceba a vida. Nosso tempo passou rápido, eu não percebi. O dia voa e é que eu não estava consciente na vida. Ah, mas será que eu fiz tal coisa? Não percebi. O que eu almocei hoje, hein? Parei para pensar. Alguém lembra aí? Falta de consciência, porque não é falta de memória. Consciência é saber o que nós fazemos a todo momento, estar ciente disso no momento que está acontecendo. E é interessante porque não é fácil ter consciência na vida, não. A yoga não é essa yoga que nós trabalhamos aqui no Ocidente. Essa yoga é só exercício físico e respiratório. Esta yoga não é transformadora. A yoga dos orientalistas, que ela é muito mais transformadora, ela fala o seguinte, que não é os exercícios respiratórios e aqueles exercícios físicos são apenas para despertar em nós consciência. Ah, então o espírito tem que ser yoga. Não, a gente só está usando um exemplo. Nós temos que começar a ter ciência da vida na vida. Acordei, começa a acordar realmente de manhã. Olha, e falamos, é difícil. Joana de Ângeles diz que para o homem se tornar integral, leva anos. A partir do momento que ele desperta para a transformação, é um começo. Não importa a idade. Ai, preciso me transformar. A partir dali começa uma caminhada da transformação. E essa caminhada não acontece amanhã. Ali é a doutrina dos espíritos. Não, isso não é transformador. A transformação é interna, é pessoal. E leva anos. Se a gente conseguir passar um dia consciente, é uma vitória. Como é que se passa um dia consciente? Simples, percebendo, não deixando que pensamentos alheios àquilo que está acontecendo no momento invada a nossa mente. E a gente começa a viajar já no pensamento, sai do consciente. Isso é comum. Nós vivemos mais no inconsciente do que no consciente. Por isso que a gente não gera transformação. Simples. Quando a gente entra em momentos de irritação, de estresse, qualquer coisa que seja, e vamos pegar aquele feijãozinho e guardar na panela de pressão, naquele momento, se a gente estiver consciente, a gente percebe, opa, eu estou me destemperando, preciso tratar disso. Vamos atrás da causa, mas a gente só consegue perceber esses momentos quando a gente está desperto.
não inconsciente. Porque inconsciente a gente fica com raiva, como a mente está viajando, a gente não está presente, aquilo vai e passa, eu vou para outro momento, e aí já está acontecendo de novo, nós vamos armazenando inconscientemente essas nossas dificuldades mentais, vamos armazenando sim, porque é normal, e por falta de consciência da vida, a gente passa pela vida sem evoluir. Ah, mas passamos sem evoluir, sim. Apesar da vida nos dar alguns toques de evolução, por exemplo, nós vamos trabalhar em lugares em que as pessoas são difíceis, vamos por aspas aí, mas ali é o momento da gente começar a se olhar. Por que eu estou nesse lugar? Por que estamos naquele casamento? Por que temos aqueles filhos? Por que estamos naquela família? Por que nossos amigos são esses? Nós temos que começar a perceber que nós estamos no lugar certo para a nossa evolução. Essa é a parte da vida. E a nossa parte? É aproveitar o momento para poder transformar-se nele. Então, se a gente passa muito tempo inconsciente, a gente não percebe essas transformações. Vai passando o momento e vai chegando o momento em que a gente desencarna e lá na frente a gente, puxa, perdemos tanto tempo, né, no mundo material, acabamos não percebendo que para evoluir eu tinha que ir lá, encarnado, estar desperto. E se a gente passa sem perceber isso, realmente nós não transformamos, não adianta. Por isso que muitos espíritas, a gente vê isso muito no meio espírita, se fala tanto em reforma íntima, como é que se faz a reforma íntima? Ah, eu não sei, fala-se muito, dá-se palestra a respeito. A reforma íntima é feita dia após dia. Acordei, eu tenho que me ver acordado. Eu vou escovar o dente, eu tenho que perceber isso. Eu vou pegar o ônibus, o metrô, o carro, eu tenho que me perceber fazendo isso. Eu tenho que, entrei no serviço, eu tenho que viver isso. É isso que, apesar de parecer meio platônico, né? Mas eu faço isso, sim, com consciência. Essa é a diferença. Ter consciência. Vamos ver se, pelo menos qualquer um de nós começar a tentar fazer exercício, vai ver que não é tão fácil. Vai acordar de manhã, em algum momento a mente já fugiu daquele momento. Não, tem que voltar. O exercício constante faz com que a gente comece a ter presença na vida. Então, exercitar a presença é importante. Quando a gente começar a exercitar isso, a gente vai começar a perceber melhor o nosso presente. Ao perceber o nosso presente, a gente começa a perceber nós mesmos. Lá o conhece-te a ti mesmo. A gente só consegue se perceber se a gente estiver premente ali. Eu estou aqui vendo o livro Fonte Viva, está aqui na minha mão. Tá? Se eu consigo perceber isso e minha mente não está em outro lugar, eu já começo a ter vitórias. A partir disso, as transformações vão ser muito mais fáceis. Então, o primeiro exercício espiritual é estar presente. Alguns orientalistas, até americanos, estão fazendo até filmes a respeito disso, dada a importância disso, né? De estar presente, de viver o presente, de viver o momento. A gente vê, inclusive, livros de autoajuda falando nisso. E a própria doutrina espírita, com a Joana de Angelis, vem falando disso, porque isso é importante para a humanidade. Nós vamos começar a perceber a nós mesmos. A partir dessa transformação séria, e aí nós começamos a tomar a chave da nossa vitória, né? Porque a partir de nós, então, essa transformação, nós começamos aí sim a perceber aquilo que nos irrita, aquilo que nos tira do sério, aquilo que deveríamos mudar, aquilo que nos gera má educação, seja no trânsito, seja no trabalho, porque estamos presentes ali. Aconteceu, percebi, agora eu posso mudar. Se aconteceu e eu não percebi, não mudo. Essa é a mudança. Eu acho que acreditamos que essa realmente, dentro da palestra de hoje, seria o grande primeiro passo, né, da transformação. Óbvio que dentro da doutrina, dentro das diversas lições que nos são dadas pelos Espíritos, existem vários caminhos, mas nenhum caminho vai ser trilhado sem o primeiro passo. Isso tem que partir de nós. Muita paz a todos. Eu não vou perder a oportunidade. Aqueles que ainda não conhecem o Francisco do Espírito Santo Neto, gente, não percam a chance de conhecê-lo. Os livros dele, eles são fantásticos em termos de elucidação, da parte psicológica, e é muito atual. Ele fala muito da nossa atualidade, do momento em que nós vivemos.
Ele é jovem ainda, então ele transmite as coisas assim de uma maneira nova para nós. Né? E está sendo muito bom. E eu me lembrei, eu fui assistir a um seminário do Kiko. Ele no seminário pede o chaminho de Kiko. E ele falava sobre a raiva. Eu achei muito interessante quando você abordou essa questão. Eu falei, não, eu não vou perder essa oportunidade. Porque eu sei que muitas pessoas que estavam nesse seminário, depois nós chegamos a comentar, aprenderam muito com essa questão da raiva. Gente, não é porque nós estamos caminhando dentro da doutrina espírita, dentro do cristianismo, que nós nos tornamos santos. Aquela coisa, não, a partir de hoje eu não vou sentir nada, eu não posso sentir. Não é bem, nós sentimos. Nós sentimos. Não seria verdadeiro da nossa parte dizer eu não sinto. A questão é como lidar com ela, é trabalhar. E o Sérgio fez essa colocação de uma forma bem feliz, quando ele citou aí o exemplo de jogar lá no inconsciente, né? O exemplo é uma panela de pressão. É justamente isso. Então, o que fazer? Eu estudo, eu guardo lá na panela de pressão. Aí está a nossa transformação. O nosso exercício é lidar com isso. Sentir, a gente sente. Mas o que eu vou fazer? É lógico que nós vamos nem colocá-la na panela de pressão, nem explodir. É saber lidar com esse sentimento. Transformá-lo. Essa é a questão. E esse está lá no Francisco do Espírito Santo Neto fala bem isso mesmo. O lidar com essa dificuldade que é uma coisa comum a todos. Nós ainda estamos nessa condição. Não dá para fugir, né, Sérgio? Não dá. Não tem como. Não tem como. E aquela coisa, o título da palestra também me fez lembrar uma coisa que a gente ouve tanto. Acredito que todos vocês já ouviram ou continuam ouvindo, né? Aquela coisa, ai, mas eu sou assim mesmo, não dá para mudar. Pois é. Nós, como espíritas, nós temos que abolir isso do nosso vocabulário. Totalmente. Ah, eu sou assim, não adianta, não muda. Ah, gente. Ah, muda sim. É só querer. É só querer. Dá um passo adiante para você ver como já vai enxergar as coisas de uma outra forma. Não é? E o próprio Kiko também, ele tem um texto no Renovando Atitudes que ele fala do olhando para trás. Não olhe para trás. Não olhe. Se você for dar um passo para frente olhando para trás, você vai cair. Tem o que ele fala, você tem que andar para frente olhando. Então era essa oportunidade que eu não queria perder, porque quando você estava falando, eu pensei nessas coisas que eu acho que tem bem a calhar com o filme de hoje. Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Da consciência, Serginho, você falou que nós devemos esses exercícios, os budistas, né? O pessoal do yoga, eles dizem, até o pessoal que faz yoga, o pessoal diz, ó, você nunca deve beber nenhum tipo de bebida alcoólica para sempre manter a consciência, sempre estar consciente. Se bem que temos que tomar um certo cuidado para não ser tão radical. Às vezes uma taça de vinho no final de ano não vai denegrir ninguém, né? Mas da consciência e do estar conosco, nós somos assim eternos, né? Nós somos naturais, eternos, conscientes, num planeta tão cheio de pessoas que o planeta está a cada dia mais populoso. E eu vou ligar dois pontos. Tem um médico, ele é de filosofia oriental, né? Ele diz que nos últimos 100 anos a quantidade de atributos da sociedade que nos ativa cresceu muito. Então carro, trem, avião, celular, televisão, videogame, buzina, e isso deixa a gente mais à flor da pele. E o desgaste lógico, mental. Sem coisas para desgaste mental muito grande. Então, puxando um pouco para estarmos com
Domingo. É interessantíssimo isso, né? Toma consciência é uma ferramenta para tomar consciência boa, para a gente se ligar com a natureza. Então, o que é se ligar à natureza? Às vezes um parque, às vezes é uma praça, às vezes uma música que você gosta, às vezes estar com você mesmo, fazer o que você gosta tranquilamente, se desligar daqueles que podem viagem para algum lugar tranquilo. Então, se ligar com elementos da natureza. O pessoal da... Eles só... O que eles faziam, os maias? Eles ficavam pensando e possível é você se ligar com a natureza. Isso. O da pele nesses dias aí fica. Mas... O próprio... a gente... É calma, é a primeira... Primeiro... Acabou. Quinta já acaba. Tá naquela Um segundo. Tranquilo. Pensa que tem os fatores estressantes hoje estão incríveis. Eu vou ligar mais um ponto. De 50 anos atrás, uma pessoa com 60 anos atrás, se você botar, ele tem um QI mediano. A média, isso nos deixa o quê? Na verdade, quando a gente falou aqui que isso dá trabalho, e quando a gente comentou que dá trabalho, é porque isso dá trabalho até porque a gente não quer perder essa sintonia. Por quê? Alguém aqui, quando entra em casa, não liga a televisão? Não liga o rádio? Fica naquele silêncio? Raro isso, viu? Muito raro. A grande maioria das pessoas não querem sintonizar-se consigo mesmo. Então, é o barulho da TV, ou do rádio, ou do Walkman. Ou seja, eu não, em nenhum momento da nossa vida a gente estava realmente parando um segundo para... deixa eu me escutar. Muitas vezes a gente quer escutar o barulho da noticiário da Globo, da novela. Não é uma crítica. Apenas estamos usando como exemplo. Ou o rádio, ou a música alta, ou a música baixa, não importa. Mas sempre sintonizando consigo mesmo. Então fala difícil, porque é um vício. A gente está viciado em barulho. Sair do vício do barulho é verdade. São, eu ia falar hábitos, né? Você falou vícios, tudo bem. Costumes. O fato de a gente entrar em casa e é que a gente... Então, mas você tocou no assunto em que dentro do mundo atual as pessoas estão mais sozinhas, mas não é só isto. A gente tenta tampar muitas vezes o sol com a peneira, né? Esta pseudo-solidão também é falta do próprio escutar a si mesmo, né? Por falta de sintonia consigo mesmo, a gente se sente mais solitário. Então a gente finge que não está sozinho com o barulho da TV, com o barulho do rádio, e se engana tão bem que a gente não consegue não escutar a TV, não escutar um barulho, né? Então a gente percebe que é notório isso, mas nós não vamos esquecer que nós estamos tratando o efeito, solidão. Qual é a causa da solidão? Essa daí a gente acaba não tratando. Sai de sintonia. Isso.
Muito. Então, é muito nosso isso. Aquilo que você falou. Um pesquisador americano agora, isso é muito recente, ele falou que o mundo tem uma vibra 7.4 megahertz, é a vibração do mundo. O homem hoje, nós estamos lá acima de 10. Nossa vibração mental está muito alta, então a gente não está sintonizado com a vibração do mundo. Por isso que quando a pessoa pratica a meditação, que é baixar a vibração, quando ela chega na vibração do 7 ponto, ela sintoniza lá. Nossa, que paz é essa? E a gente fica difícil de explicar essa paz para quem não pratica. Não é para virar, pelo amor de Deus, meditadores, não é isso. Apenas para que entendamos o seguinte, essa falta de sintonia é nossa com o mundo também. Então a gente está a 1000 por hora e às vezes a gente acha que está atrasado, né? A gente está correndo e continua atrasado, não é isso? Pois é, nossa falta de sintonia é essa. É onde dá a impressão que o tempo passa mais rápido. Essa carga. A gente trabalha. Sérgio, obrigada. Nós sabemos que você estará conosco mais vezes. Sempre trazendo essas informações. O Sérgio, ele traz informações sempre muito atualizadas. Isso é bárbaro. É bárbaro. Saímos das velhas recordações, dos velhos hábitos, das velhas doenças. Então, tá bom. Gente, nós vamos agora continuar naquele patamar onde Jesus, os amigos da espiritualidade e Deus nosso Pai estão junto a nós. Nós vamos levando um pensamento de muita paz e harmonia a todo o nosso planeta Terra. Que todos os líderes possam se conscientizar da importância do momento em relação a estes sentimentos. Levemos um pensamento de saúde, de paz interior, de resignação, a todos aqueles que passam por uma provação da dor física. Que médicos, enfermeiros possam neste momento captarem a inspiração para aliviar qualquer dor deste tipo. E aqueles que receberem o remédio possam aproveitar. Porque não é só ingerindo o medicamento, mas sim acreditando na sua eficácia, é que ele fará efeito. Vamos vibrando por todos os desabrigados, por todos aqueles que se sentem encarcerados, que não têm um lar, que eles possam compreender que é uma condição do momento, uma condição presente. E nós devemos ter a consciência de que no dia de amanhã nós poderemos estar em qualquer uma dessas situações. Por isso, somos todos iguais perante Deus, nosso Pai. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por todos aqueles que estão à nossa volta no nosso dia a dia. Vibremos por esta casa, que o seu intuito de auxílio, de bem-estar, cresça a cada dia. Que seus colaboradores, trabalhadores, tarefeiros, sejam os verdadeiros ceareiros na senda evolutiva do Mestre Jesus. É assim, companheiros, todos nós aqui unidos, companheiros que nos acompanham via internet,
vamos unindo o nosso pensamento num agradecimento grandioso pela oportunidade bendita de assimilarmos e de conhecermos um pouco mais o que vem do alto. Que possamos ter uma semana proveitosa, tranquila, enriquecedora. Que possamos, se possível, estarmos todos juntos no próximo sábado. E assim, com a permissão da espiritualidade, do Mestre Jesus e do Divino Pai, nós vamos encerrando a nossa reunião de hoje. Que assim seja.